Graça e paz. Como vai você? Tudo bem? Eu sou Reinaldo Alexandre e este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. É muito comum acontecer das pessoas afastarem, de uma determinada religião, e isso não acontece só com a religião evangélica, com a religião chamada cristã, mas também em outras religiões. Quando a pessoa se afasta daquela doutrina religiosa e acontece dela adoecer, acontece um acidente de carro com ela, um acidente qualquer com ela, ou até mesmo, posso dizer aqui, uma bala perdida, as pessoas daquela religião, os religiosos dizem, é porque ela se afastou da presença de Deus, por isso que aconteceu isso com ela, por isso que ela está nessa situação. Isso já acontecia também nos dias de Jesus, né? A gente vê em Lucas, no capítulo 13, Jesus falando, confrontando os religiosos da sua época, porque os religiosos da sua época achavam que quando acontecia uma tragédia com a pessoa, é porque aquela pessoa estava em pecado com Deus, né? Ali em Lucas, no capítulo 13, a gente vê os religiosos chegando para ele e falando para ele que Pilatos havia matado algumas pessoas que estavam oferecendo sacrifício. E Jesus, vendo aquela conversa, a maneira deles se expressarem, vê que eles queriam dizer com isso que aquelas pessoas estavam em pecado. Por isso havia acontecido aquela tragédia com ela. Por isso Pilatos havia matado aquelas pessoas que estavam oferecendo aquele sacrifício. E Jesus fala com eles que aquelas pessoas não eram mais pecadoras do que aquelas pessoas daquela religião, não eram mais pecadoras do que eles. E Jesus cita também a questão da torre de Siloé, Estava sendo construída uma torre, houve ali um erro de engenharia, a torre caiu e matou 18 pessoas, 18 galileus. E aquelas pessoas também pensavam que aquelas pessoas tinham morrido naquele acidente porque elas estavam em pecados, estavam afastadas da presença de Deus e por isso havia acontecido aquilo com elas. E Jesus fala para eles que de maneira nenhuma aquelas pessoas não haviam morrido naquele acidente ou naquela tragédia que Pilatos havia causado porque elas estavam em pecados, que aquela geração precisava se arrepender porque senão de igual modo aconteceria com elas. E a gente vê ali que Jesus estava na verdade alertando eles, para que eles se resguardassem, mudassem o seu comportamento, porque eles eram completamente hipócritas, Havia muita hipocrisia entre eles mesmos, no trato um com o outro, havia muita hipocrisia deles com o Império Romano, porque eles deixavam transparência para o Império Romano que eles aceitavam aquela invasão romana no território judaico. Na verdade, eles não aceitavam, nunca aceitaram os romanos ali dentro do território deles. Então a hipocrisia era geral, havia uma hipocrisia religiosa, muito intensa dentro do território de Israel, e havia uma hipocrisia política também, significativa ali dentro do território de Israel. E Jesus fala com eles que se eles não se arrependessem, de igual modo aconteceria com eles, porque estava para acontecer ali a maior tragédia judaica de todos os tempos. Era uma tragédia que nunca tinha acontecido antes e nem jamais aconteceria depois, a tragédia da grande tribulação. Haveria uma grande Império Romano, na qual haveria de ser morto mais de 1 milhão de judeus dentro daquele pequeno território. Dentro do pequeno território judaico, haveria de morrer mais de 1 milhão de pessoas, no conflito entre eles mesmos, conflito interno, e também no conflito com o Império Romano. Então Jesus alerta eles ali. Logo em seguida, Jesus mostrando que realmente Jesus estava tratando sobre isso aqui, Jesus vira e fala para eles que um agricultor, ele havia procurado por 3 anos, e era o 3º ano do ministério de Jesus, um agricultor havia procurado 3 anos figo numa figueira, e durante 3 anos ele não havia encontrado nenhum figo nessa figueira, e era o 3º ano do ministério de Jesus. E a gente sabe, todos os teólogos sabem, que quando a Bíblia fala de figueira, ela trata de Israel, ou seja, ela usa a figueira muitas vezes para poder se referir a Israel. Os judeus usavam a figueira para se referir ao povo de Israel. E Jesus fala que aquele agricultor procurou por 3 anos ali figos naquela figueira e não encontrou. Então ele decidiu tirar aquela figueira da terra, arrancar aquela figueira da terra, porque aquela figueira não produzia frutos e ela estava ocupando a terra.
simbolizando ali o que haveria de acontecer, né? Simbolizando ali o que haveria de acontecer com o povo de Israel. Aquela religião hipócrita, né? Aquela religião judaica, haveria de deixar de existir, haveria de acontecer uma grande tragédia ali, o templo, né, haveria de ser destruído e, consequentemente, também a religião e o sacerdócio judaico deixariam de existir. Então Jesus trata ali, fala com eles, né, do que estava para acontecer, ou seja, era o terceiro ano do seu ministério e ele não havia achado fruto na figueira, ele não havia achado fruto em Israel. O povo de Israel não produzia frutos, né, para Deus. Era uma religião hipócrita, um povo hipócrita, afastado de Deus, tentando parecer que vivia para Deus, né? Tentando parecer que eles tinham um relacionamento com Deus, sendo que na verdade eles não tinham relacionamento nenhum com Deus. Jesus por 3 anos havia procurado ali um relacionamento com Deus no meio daquele povo e não havia encontrado. Então haveria de ser dado ali, segundo aquela parábola, um pouco mais de tempo para que se achasse figos naquela figueira, e não encontrando figos naquela figueira, então aquela figueira seria arrancada. Como foi arrancado, né, o sacerdócio, como foi arrancado todo aquele ensinamento, né, religioso judaico de sobre a face da terra. A religião deixou de existir, né, houve um novo céu e uma nova terra. Jesus disse numa outra passagem que todo aquele que desse ouvido a ele, que desse ouvido àquele novo evangelho, haveria de ser odiado por todo o povo judeu. Todos os judeus haveriam de odiar aqueles que dessem ouvido àquela nova dispensação que haveria de começar, aquele novo evangelho que haveria de começar. Eu vou deixando aqui este comentário sobre Lucas no capítulo 13 e deixo também um forte abraço para você, graça e paz.